Resumo expandido do capítulo 1 de Animismo ou Espiritismo, de Ernesto Bozano. O título do capítulo são as faculdades supranormais subconscientes, elas independem da lei de evolução biológica. Na introdução, Bozano aborda a transformação filosófica dele mesmo, em 1891, com o contato com a pesquisa psíquica, da Revista Filosófica e dos Anais das Ciências Psíquicas, que discutiam fenômenos como a telepatia. Antes disso, Bozano era um seguidor árduo do positivismo filosófico de Herbert Spencer, negando a existência de Deus e da sobrevivência da alma após a morte. Ele descreve sua profunda dedicação a um sistema filosófico positivista, defendendo em revistas e debates acadêmicos. No entanto, a análise rigorosa dos fenômenos metapsíquicos o levou a abandonar gradualmente seu ceticismo. Após 9 anos de estudo intensivo, concluiu que o animismo e o espiritismo não são excludentes, mas sim complementares. A relação entre animismo e espiritismo, os fenômenos supranormais, eles não podem ser explicados apenas pelo animismo, que considera essas manifestações como produtos da mente subconsciente. O espiritismo, por outro lado, reconhece a comunicação com entidades desencarnadas. Ambos os aspectos coexistem e se intercalam, dependendo do contexto e da natureza da experiência mediúnica. O autor também considera a hipótese espirítica mais abrangente, pois explica não só os fenômenos internos, mas também os casos de comunicação autônoma com entidades inteligentes. O objetivo central do capítulo, Bozano, ele se propõe a demonstrar que as faculdades supranormais, elas não seguem a evolução biológica propriamente dita. Se fossem recursos evolutivos, deveriam ter se tornado mais frequentes e úteis à humanidade. O fato dessas habilidades surgirem em estados alterados de consciência sugere que pertence ao espírito e não ao corpo físico. O próprio animismo, ao explicar esses fenômenos como capacidades latentes da mente, indiretamente comprova a sobrevivência da alma. E aí, Bozano vai refutar algumas hipóteses naturalistas, Bozano analisa e rebate 4 hipóteses, geradas por adversários do espiritismo, para explicar as faculdades supranormais de forma unicamente biológica. A primeira hipótese aventada são os vestígios de habilidades ancestrais perdidas. Essas faculdades, então, Bozano coloca, seriam comuns em ancestrais remotos e foram atrofiadas ao longo da evolução. E aí Bozano refuta, considerando que se fossem úteis à sobrevivência, elas teriam sido aperfeiçoadas e não desaparecidas, porque a seleção natural favorece habilidades vantajosas e não as extingue arbitrariamente. Tribos indígenas e povos primitivos não apresentam tais faculdades de forma sistemática. Na segunda hipótese, fala sobre os rudimentos sensoriais, imperativos no argumento, onde as faculdades de natureza sensitiva, elas podem se desenvolver, mas sem sucesso. Se fossem rudimentos, deveriam seguir um padrão evolutivo crescente, o que não ocorre. Tais fenômenos não apresentam variação genética ou adaptação, surgindo apenas em contextos específicos. Na terceira hipótese, são as habilidades que evoluirão no futuro, Essas faculdades ainda estão em fase de desenvolvimento e se tornarão comuns no futuro. Mas Bozano refuta, considerando que a história humana não mostra nenhuma evidência de progresso ou aumento dessas faculdades. Povos antigos e contemporâneos relatam os mesmos fenômenos sem evolução aparente. Se fossem futuras conquistas da espécie, deveriam ser herdáveis e treináveis, o que não ocorre.
E a quarta hipótese considera que apenas alguns indivíduos possuem essas faculdades, considerando que algumas pessoas são geneticamente predispostas a desenvolver habilidades psíquicas. Só que Bosano ele refuta, considerando a falta de hereditariedade das faculdades supranormais, desmente essa hipótese. Casos de clarividência, telepatia e premonição ocorrem em todas as culturas, sem distinção genética. Os estados alterados de consciência, pois, e as faculdades supranormais, essas faculdades só se manifestam quando a consciência física está enfraquecida ou alterada, como nos estados febris graves, coma e experiência de quase morte, estados induzidos hipnóticos e sonambúlicos, traumas cerebrais. Isso sugere que tais capacidades não pertencem ao cérebro físico, mas ao espírito, que se manifesta com mais liberdade quando a matéria está enfraquecida. Na comparação entre os sentidos físicos e espirituais, Bosano traça então um paralelo muito importante entre a visão comum e a clarividência. Na visão comum, ela depende da luz da retina, dos nervos ópticos. A clarividência ocorre sem a necessidade do concurso dos órgãos sensoriais, funcionando independentemente da matéria. Assim, as faculdades supranormais para Bosano pertencem a outro nível de percepção relacionado ao espírito. As implicações espirituais dos fenômenos psíquicos, nesse sentido, se as faculdades supranormais não seguem leis biológicas, sua origem deve ser espiritual. Isso comprova que o espírito sobrevive à morte e que essas habilidades fazem parte de sua natureza essencial. O fato de surgirem em todas as épocas da história humana reforça que não são produtos da cultura, mas de essência do ser humano. Em termos da conclusão do capítulo, a tentativa de explicar os fenômenos psíquicos apenas pelo animismo vai falhar. E o animismo e o espiritismo não são opostos, mas complementares. A existência dessas faculdades é uma forte evidência da sobrevivência da alma. O próprio materialismo, ao tentar explicar os fenômenos como funções desconhecidas da mente, acaba confirmando indiretamente a tese espírita. Bosano, então, encerra reforçando que os opositores do espiritismo, ao recorrerem ao animismo como explicação, estão, na verdade, confirmando a existência de uma dimensão psíquica, independente do corpo físico, o que leva, inevitavelmente, à aceitação da sobrevivência da alma. Quero agradecer a todos, a paciência e a escuta, desse resumo expandido que fiz do primeiro capítulo da obra, Animismo e Espiritismo, do Ernesto Bosano. Até o próximo capítulo.